Olá, amigos do Meio Armadores, estamos aqui em mais uma sexta-feira tranquila, um feriadinho aí para alegrar toda a população brasileira. Imagino que você deve estar nesse momento a caminho da praia, se não estiver já na praia, né? Porque se você não for, você é um otário, é o que eu tenho para dizer para você. Porque se eu pudesse, eu estaria, como eu não moro perto da praia e eu sou pobre, então eu estou na minha casa mesmo, na verdade. Mas nós não viemos aqui para falar de clima, de praia ou de qualquer outra localidade do Brasil ou do mundo, né? Nós estamos aqui para descobrir mais uma vez se um jogador em específico é ou não uma farsa. E hoje nós vamos falar dele, o menino de Pato Branco, o menino que foi revelado pelo Internacional e que encantou o mundo, mas que depois deixou muito a desejar e se tornou uma grande frustração na mente aí do imaginário de um torcedor brasileiro que via nele uma grande estrela do futebol mundial, o homem que lideraria o Brasil ao Hexa, assim como vários outros, mas que infelizmente não foi, né, não chegou nem perto disso. Nós vamos falar dele, Alexandre Pato, aqui no É uma Farsa? Vamos ver se é isso tudo. Nascido como Alexandre Rodrigues da Silva na cidade de Pato Branco do Paraná em 1989, né, no dia 2 de setembro, o Alexandre Pato, que tem esse nome de Pato por causa da cidade, ele surge em 2006 no Internacional, numa partida contra o Palmeiras no Parque Antártica. À época, ele faz o gol no primeiro minuto de jogo e dá mais 2 assistências no decorrer do jogo, e ali parecia que tinha nascido uma nova estrela do futebol mundial. Ele foi manchete em tudo que era lugar, destaque, e faz um restante de temporada ali de 2006 muito bom pelo Internacional. Está na campanha do Mundial do Internacional, aquele time que venceu o Barcelona, e logo na sequência, em 2007, é vendido para o Milan, que naquele momento era um dos times aí de mais relevância e mais importância no futebol mundial. Ainda é, né? Tem muita tradição, mas hoje, comparando aí economicamente o poderio financeiro do Milan e dos demais clubes italianos com o da Premier League e da Espanha, os italianos acabam ficando um pouco para trás. Mas naquele período o Milan tinha um timaço, Kaká, Pirlo, Seedorf, Nesta, Dida, enfim, time que marcou uma geração, marcou uma época, e que naquele ano, inclusive, foi campeão da UEFA Champions League na temporada de 2007, e o Pato havia sido contratado para fazer parte daquele plantel. E vive o melhor momento da carreira dele no Milan, né? Apesar de que esse momento também foi marcado por sérios problemas físicos. Ele tem muita dificuldade de conseguir uma regularidade no campeonato italiano com a camisa do Milan, mas nos momentos em que ele conseguiu manter uma sequência, ele foi muito bem, e não à toa, foi o melhor momento da carreira dele, o Pato no Milan. Até hoje, se você for buscar lance aí no YouTube, você vai ver grandes gols, grandes jogadas. Era um negócio muito especial mesmo. Pena que não durou muito. Ele ficou no Milan até o ano de 2013, quando foi contratado pela equipe do Corinthians. No Corinthians, o Pato chega a um elenco que havia conquistado o mundo, né? O Corinthians em 2012 foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e gastou uma grana para repatriar o Alexandre Pato. 15 milhões de euros foram investidos no atacante. Na época a cotação era 43 milhões de reais, uma grana absurda para um time que vinha num período muito bom esportivamente e que no ano seguinte também teria a inauguração do seu estádio. Então vivia uma lua de mel absurda a equipe do Corinthians naquele momento. Entretanto, para o Alexandre Pato as coisas não foram tão bem assim. Ele chegou até num primeiro momento, teve um seu destaque, a torcida até gostou da contratação, aliás, incentivou muito, apoiou, muitos corintianos, né, ficaram muito empolgados, mas dentro de campo as coisas não foram tão bem. O que marcou a passagem do Pato pelo Corinthians foi o pênalti que ele perdeu nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele foi cobrar o 5º pênalti decisivo da Copa do Brasil. Se o Corinthians perdesse, ele seria eliminado, e ele mete uma cavadinha contra o Dida, seu ex-companheiro, que tinha uma fama absurda de ser um pegador de pênaltis. E o Dida obviamente fez a defesa, eliminando o Corinthians, e até hoje o corintiano lembra com muito ódio daquele momento, olha para o Pato com um desgosto enorme, porque tirou o Corinthians do que poderia ser a última possibilidade de título da equipe de Itaquera
naquele período. O Corinthians havia sido eliminado da Libertadores, no Brasileiro também já estava distante e tinha na Copa do Brasil a última chance de conquistar um título naquele ano. Havia ganhado o Campeonato Paulista também, é verdade, mas falando em títulos de expressão, a Copa do Brasil era a última chance, o time foi eliminado e o Pato carregou essa mácula, tanto que no ano seguinte, em 2014, ele foi emprestado para a equipe do São Paulo numa troca que envolveu o meia Jadson, que também estava em baixa com a camisa tricolor. Então foi feita a troca no que ficou conhecido como Patson, e no São Paulo o Pato teve uma vida um pouco mais tranquila. No São Paulo, o Pato encontrou um ambiente mais tranquilo, um ambiente que apreciava mais o seu futebol, que, aliás, até casava um pouco mais. O Pato é um jogador mais técnico, né? No Corinthians, naquela época, o Tite, que era então treinador do Corinthians, era um cara de muita marcação, muito físico, coisa que o Pato nunca foi. Ele sempre foi um jogador mais técnico, e o São Paulo já tinha um time mais com toque de bola. O Muricy Ramalho estava também buscando se reinventar, muito nos moldes do que era o Barcelona. Então, o Pato ali no São Paulo viveu bons momentos com a camisa tricolor, foi um dos destaques daquela equipe que ficou com o vice-campeonato brasileiro em 2014 e foi muito importante naquela campanha, né? Teve bons momentos, fez gols importantes, ajudou o time a conquistar boas vitórias, mas no ano de 2015 é que ele teve um destaque e se tornou o principal jogador da equipe, né? Principalmente quando o técnico Juan Carlos Osório foi contratado e enxergava no Pato o craque do time, achava que o Pato era esse jogador para decidir jogos, para decidir partidas e levar o tricolor aos títulos, e ele viveu o melhor momento dele com a camisa do São Paulo no ano de 2015, foi artilheiro, fez muitos gols e acabou sendo um destaque do time naquela temporada. Só que, infelizmente, o Pato não conseguiu dar sequência nesse momento porque o contrato de empréstimo dele se encerrou no final da temporada e ele teve que voltar para o Corinthians. O São Paulo até tinha interesse em mantê-lo, assim como o próprio Pato tinha interesse em ficar, só que o Corinthians exigia o valor da multa, né? Queria lucrar, tinha gastado uma nota para trazer, queria pelo menos rever um pouco dessa grana, e o São Paulo não tinha condições de fazer essa operação, então o Pato acabou retornando para o Corinthians, onde ficou treinando em separado ao elenco, porque já não tinha mais clima para ser reutilizado, até porque o técnico Tite havia retornado para a equipe do Corinthians no ano de 2015 e já foi justamente com o Tite que ele se queimou lá no Corinthians no lance do pênalti. Então ele não tinha mais clima para jogar no Corinthians, nem internamente, nem com a torcida, e ele ficou treinando em separado até que ele foi emprestado para o Chelsea, num contato que até hoje ninguém entende muito. O empresário dele deve ser muito bom, porque não fazia o menor sentido o Chelsea contratá-lo naquela altura do campeonato, e ele acabou indo para a Premier League, onde jogou pouco, ficou só ali alguns meses. O primeiro semestre de 2016 até ele jogou, chegou a marcar até um gol de pênalti, se eu não me engano, até pela Copa da Liga ou alguma coisa assim. E lá no Chelsea ele ficou alguns meses e retornou para o Corinthians logo depois. Só que o Villarreal se interessou por ele e o comprou do Corinthians, e ele foi jogar a temporada de 2016-2017 no Villarreal da Espanha. Lá no Villarreal ele também ficou por pouco tempo, foram só 24 jogos, ele chegou a fazer 6 gols. E logo no início do ano de 2017, ele foi vendido para o Tianjin Tianhai, time da China, onde ele ficou 2 temporadas, de 2017 a 2019, jogou bastante até, conseguiu manter uma regularidade, fez gols, foi importante no campeonato chinês e ficou lá durante esse período, encheu a burra de dinheiro, obviamente, né? Fez ali o pé de meia dele e retornou para o Brasil após o encerramento do contrato, onde ele chegou a negociar com o Palmeiras, com outros times, mas acabou retornando ao São Paulo. No início de 2019, ele retorna ao São Paulo para sua segunda passagem no tricolor, onde ele ficou apenas um ano aí, mais ou menos, ficou de 19 a 2020, logo após o São Paulo ser eliminado do Campeonato Paulista, né, com toda a questão pandêmica envolvendo. Ele rompe o seu contrato com o tricolor. Na verdade, o São Paulo procurou para romper, porque na visão da diretoria, né, o São Paulo havia sido eliminado de maneira vexatória para a equipe do Mirassol, que não tinha time às vésperas do jogo. O Mirassol montou um time num grupo de WhatsApp, foi catando os caras assim para jogar e conseguiu eliminar o São Paulo no Morumbi. Isso respingou muito na equipe, foi uma pressão forte e uma das vítimas foi o Pato,
que também já não contava com muito prestígio do técnico Fernando Diniz, não era uma peça que o Diniz achava fundamental no time, e a diretoria também não tinha tanto apoio assim. Ele voltou, aliás, mais por uma pressão da torcida, e que cobrou dos diretores, os diretores para não queimarem o filme com a torcida acabaram acatando e trazendo o Pato. E aí o Pato voltou, mas sem muito brilho, já também não conseguiu jogar muito, não fez muitos gols, e ele teve uma passagem apagada pelo São Paulo. Em 2021, ele é contratado pelo Orlando City. Lá também ele não vai muito bem, já também com mais idade, já na casa dos 30 anos. Ele também não consegue performar muito, sofre alguns problemas físicos, tanto que encerra sua passagem pelo Orlando City machucado. E agora, no ano de 2023, ele está até o momento treinando no São Paulo, se recuperando da forma física. Ainda não foi contratado pelo Tricolor, mas pode vir a ser reforço da equipe do São Paulo. É uma questão de negociações, ele tem interesse. O técnico Rogério Ceni, que até o início dessa semana era treinador do São Paulo, não via no Pato esse futebol todo, não achava que o Pato poderia contribuir ao seu estilo de jogo. Mas agora, com a saída do Ceni, as coisas mudaram de figura. A diretoria tem muito interesse em trazê-lo e provavelmente vai fazer esse contato, e a negociação tende a ser facilitada porque o Pato se identificou muito com o São Paulo. Aqui no Brasil, depois do Internacional, ele ficou muito identificado com o São Paulo, a torcida gosta muito dele, né? E ele também no Internacional teve alguns problemas lá quando ele aceitou voltar pelo Corinthians, a torcida deu uma queimada nele. No Corinthians ele não tem, então o São Paulo acabou virando a casa dele aqui no Brasil, e ele tem muito interesse em retornar também. E isso pode ser que aconteça, visto que o São Paulo está desesperado aí na briga pelo rebaixamento, e pode ser contar aí com o futebol do Pato. Não sei se vai acrescentar alguma coisa, eu sinceramente não traria, porque acho que é muito dinheiro para um cara que já está com 33 anos, acho que vai fazer até 34. A gente não sabe, o Pato nunca chegou no auge que a gente esperava dele, sempre mostrou muito potencial. Tecnicamente é um cara que tem um refino técnico, sabe finalizar, sabe tocar a bola, não é um cara grosso, mas é aquilo, o problema do Pato sempre foi mental também. Ele na Itália deu umas desvirtuadas, acho que em alguns momentos ele também se perdeu. Ele começou muito jovem, muito cedo, saiu do Brasil muito cedo, muita confiança depositada nele, e ele acabou não rendendo aquilo que esperava. E às vezes parece que o Pato vive num mundo da parte, no mundo da lua, meio desligado. Até na volta dele ao São Paulo, parecia que ele estava mais focado, já com uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Mas ainda é um cara que, e acho que também isso atrapalhou muito a passagem dele pelo Corinthians, é um cara que ele passa uma imagem de que não tem vontade, sabe? Isso pro Corinthians, por exemplo, mano, não existe. O cara tem que ter vontade. Não existe um cenário, por exemplo, o cara joga no Corinthians e fica lá andando em campo. Não tem a menor condição, o cara tem que se doar. E no São Paulo isso também atrapalhou ele um pouco. Em alguns momentos se cobrava muito dele essa questão mais anímica, né? Dele ser um cara mais ativo em campo, mais presente, e ele muitas vezes meio desligado. Então tem todas essas questões. Acho que hoje para o São Paulo ele não agregaria nem tecnicamente, porque a gente não sabe que Pato é esse que vai voltar de lesão, nem do ponto de vista do moral, do ânimo do time, sabe? Vai chegar um cara que, sei lá, vai chegar ali e os caras vão se espelhar nele, mesmo que ele não jogue, mas que, sabe, tem esse trato, saiba conversar com os caras, motivar a equipe. Eu não vejo no Pato essa figura. Então eu não traria, eu manteria do jeito que ele tá lá treinando, falar: Pato, valeu, você tem história aqui, foi importante lá nos anos e tal, não conquistou nada também, mas enfim. Mas, valeu pelos serviços prestados, brigadão, segue seu caminho aí, tamo junto, a gente vai seguir aqui, sempre vamos lembrar de você com carinho, mas não rola, velho. Só que a diretoria não enxerga dessa forma, talvez vai investir. Resta saber se o Dorival Júnior, que possivelmente será o técnico do São Paulo também, vai querer o Pato no plantel. Isso é uma questão que deve ser colocada para que também depois o técnico não tenha que ficar escalando o jogador que ele não pediu, que foi um problema, inclusive, que o Dorival enfrentou na primeira passagem dele. Eu já estou falando do São Paulo aqui, já estou me estendendo, mas enfim, sobre a questão do Pato, eu não traria, basicamente. Dei toda essa volta para falar que não traria. Mas, afinal, Alexandre Pato é uma farsa? Olha, cara, eu acho que eu sempre tenho um cuidado de falar que fulano é uma farsa ou não, principalmente quando se trata de jogadores.
E, cara, é difícil a gente dizer que é uma farsa ou não. Eu acho que a farsa é a expectativa que a gente colocou em cima do Pato. O cara surgiu muito novo e muita gente já tratava o cara como o novo Ronaldo, sem exagero. Quando ele surgiu, a conversa era essa. Era a gente falando que, pronto, temos um novo Ronaldo, centroavante do Hexa, do Hepta, do Octa. Tipo, parecia que, sabe, o novo deus do futebol tinha encarnado na Terra. Era um negócio muito acima. Então, um cara com 16 anos já ter toda essa expectativa em cima dele, acho que é um pouco demais pra ele dar. A gente tá vendo aí o que tá acontecendo com o Endrick também. Que no começo da temporada, toda uma expectativa, comprado a peso de ouro pelo Real Madrid, já toda expectativa de comandar o ataque do Palmeiras numa temporada, o cara passou aí o Paulista inteiro, quase sem fazer gols. Foi fazer gols na final, né? Já depois de ser muito criticado, o Abel ter que poupar um pouco. E agora parece que a coisa vai começar a andar lá pra ele, né? Porque o talento o cara tem, a questão é mental. E foi o que aconteceu com o Pato também, né? Que ó, cabeça fria, coração quente. E foi o que aconteceu com o Pato também, né? Ele é um cara que, como eu falei, tem essa questão mental de ser um pouco desligado. E eu não sei o quanto toda essa pressão afetou esse lado também. E, tipo, sei lá, às vezes um cara ter que, sabe, sempre corresponder a essa expectativa dele ter que decidir, o cara simplesmente desligou, pifou, ele entrou em pane. Pra ele é o refúgio dele, sabe? Não sei. É uma questão. Então eu não acho que ele seja uma farsa, até porque talento, bola, ele tem. A questão é que muitas vezes falta pra ele esse foco, se colocar ele nos trilhos ali e falar, mano, você vai jogar bola. E por todo clube que ele chega, por ser muito bom, geralmente ele é tido sempre como uma referência técnica. Então, os últimos clubes talvez que o Pato tenha jogado, eu acho difícil você achar alguém que seja melhor que ele naquela posição dele, entende? Então, sei lá, se ele talvez jogasse com a seleção de craques, isso talvez tirasse um pouco o peso dele, de toda essa responsabilidade, de toda essa expectativa que ele já tem. Por que eu acho que em 2014 no São Paulo ele foi tão bem? Porque aquele time tinha Ganso, que na época estava jogando bem, Kaká, que chegou de empréstimo 6 meses e ajudou a tirar essa responsabilidade do Pato, Luiz Fabiano, que é um pilar do time, que era um dos pilares da equipe, centroavante, e dividiria a responsabilidade de fazer gols, Allan Kardec, que na época também era um dos destaques do futebol brasileiro, e o Rogério Ceni, que era o goleiro, então tipo, toda a liderança estava em cima dele. Então, ou seja, era uma redoma ali de craques que meio que potencializavam o futebol do Pato e tiravam um pouco dele essa expectativa dele ter que ser o cara do time, que eu acho que é o que atrapalha muitas vezes o Pato. E agora no São Paulo, se ele voltar de novo, ele vai ser uma dessas referências. Tem o Caleri, que acho que vai dividir um pouco, talvez o Galopo, quando voltar, pode ser esse jogador, mas é isso, entendeu? O Luciano acho que é uma liderança ali dentro da equipe, embora tecnicamente eu não acho que seja também um jogador acima da média, na bola, nos pés, acho que o Pato melhor, mas de novo ele vai voltar a ser esse papel. E aí, será que ele vai conseguir render? Enfim, é o que nós vamos ver aí, se de fato essa negociação acontecer também, né? O que eu sei, o que eu vi aí aqui, parece que vai rolar. Mas essas são as minhas considerações sobre o Alexandre Pato. Ele não é uma farsa porque ele joga bola. A questão para ele sempre foi mental e acho que a farsa foi a nossa expectativa em cima. Então fica aqui uma dica para você. Não crie expectativa de nada. É melhor você se surpreender do que você se decepcionar, entendeu? Fica aí, usa isso aí para sua vida e tenha um bom dia, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Inclusive, amanhã, aliás, mais tarde, daqui a pouco a gente tem área para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, da rodada de Libertadores, Champions League, enfim. Nós vamos comentar aí sobre a questão do esquema de manipulação na Série A, que está rolando também. Vai ser um programa aí muito bom, teremos Cássio Ângelo de volta, inclusive na próxima semana teremos aí normalmente os nossos programas, né? Segundo Dossiê, Um Dia Torcedor na terça e quinta, Painel Sincero na quarta e É Uma Farsa na sexta. Siga a gente no Instagram, @meioarmadores, no TikTok também, no Facebook, @meioarmadores1. No Instagram agora a gente está soltando uns videozinhos curtos sobre opinião, então muito provavelmente sobre quando anunciarem o Dorival, eu vou estar aparecendo por lá para gravar alguma coisa. O Adiel comentou sobre a situação do Corinthians. Então tem muito conteúdo lá, além dos vídeos que a gente tem aqui. Aqui no Meu Armadores a gente está sempre trabalhando para trazer o melhor do futebol para você. Então se inscreve se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, seu comentário, sua opinião sobre o Pato, sobre um jogador que você quer que apareça aqui também, enfim. É
É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima sexta-feira com mais um É Uma Farsa?